Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil, podcast oficial da Carreira Miller. Eu sou Emerson Costa e na companhia da Fernanda Futada. Tamo junto. A gente vai conduzir mais uma conversa de hoje, hein? Gestão financeira, hein? Esse tema dá arrepio, sim, ó, um pouco mais de 60% da população brasileira, segundo estudos de especialistas, né? Porque as pessoas... Aí eu coloco a primeira pergunta que já vai... meio que mostrar a carinha desse episódio aqui. Por que as pessoas pedem aumento na sua empresa? Você já fez essa pergunta? Por que elas chegam pedindo aumento? Duas hipóteses. Ou eles estão sempre aumentando o nível de performance, uau! Ou estão devendo até o pescoço e precisam de mais dinheiro. Qual delas você avalia a sua população? A gente trouxe um convidado hoje aqui, que é CEO de uma Venture Builder, uma Venture Builder mesmo, a eSapiens. O cara é jovem, mas já carrega uma responsabilidade tanto. Ele é um incentivador, apoiador, ele coloca energia nesse tema gestão financeira como líder e aposta que profissionais bem educados financeiramente são mais produtivos, mais engajados, mais. Seja bem-vindo, Leandro Kitamura. Muito obrigado, Emerson, muito obrigado pelo convite, Fernanda também. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente faz na nossa empresa. Com certeza, vai ser uma honra, cara, falar contigo. Leandro, você é bem jovem, cara. E quando é jovem assim, a gente não tem medo de perguntar. Quantos anos você tem, Leandro? 34 anos. 34 anos, cara. Tô com 33, Fernanda? Eu, 27. 27. Bebê aqui da conversa aqui de hoje. Só um neném. Legal. Cara, Leandro, que maneiro, cara. A gente sempre começa com uma perguntinha pra dar uma quebrada de gelo, assim, que ela é quase uma musiquinha, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria Quando você fazer? coloca o celular no mudo, quando você baixa a tampa do laptop. Ai, mas essa expressão. Quando você desliga o computador, vamos mudar. O que você faz, Leandro? Legal. Pessoal, assim, ó, eu gosto muito de fazer esportes, principalmente coisa na natureza, então gosto de pedalar, gosto de correr, andar com meu cachorro. Gosto também de ler bastante, gosto de estudar, às vezes jogo um pouquinho também, coisas que todo mundo faz. O que você gosta de ler, Leandro? Assim, eu leio muito livro sobre negócios, tá? Então, e também gosto um pouco de ciências, assim, coisas sobre o universo, origem do universo, física, química, genética. Você gostou do seriado? Você gostou do seriado Dark, então? Sim, gostei muito. Pirei no seriado. E também gosto de ler sobre negócios, assim, Jack Welch, os livros que saem, assim, gosto muito. Que legal, cara, isso é bom pra caramba, né? Como que é o nome do teu cachorro? Gamu. Gamu, é o quê? Ele é grandão ou pequenininho? É grande, é uma Akita. Akita, cara, nossa. Kitamura. Pra combinar com a raça do cachorro. É japonesa a origem do teu sobrenome? Do meu sobrenome é japonesa a origem, e do cachorro também, né? E pior que meu apelido na empresa é Kita, de Kitamura, né? Aí fica quase ali. Kita que tem uma Akita, Cara, esse cachorro não é daquele filme do Sempre ao Seu Lado? É, ele Nossa, mesmo. esse filme é destruidor de almas, pelo amor de Deus. Muito legal. Você nunca mais esquece. Se você não viu, separa o lencinho aí. Minha esposa teve legal. eu já vi fotos, assim, ela amava esse cachorro, assim, né? Pô, é uma raça bem... No calor dá uma sofrida, né? Nossa. No calor o bichinho pena, né? Fica buscando os lugares mais gelados da casa, assim, né? Pra ficar, né? Sim, exatamente. Leandro, eu queria perguntar pra você, né? Eu falei um pouquinho, você é de uma Venture Builder, né? No português direto, assim, é basicamente uma startup que cria novas startups, que tá o tempo todo pensando em fazer novos negócios, né? É isso mesmo? Como que é a concepção de uma empresa que é uma Venture Builder? Conta pra gente, hein? Tá bom. Nossa empresa é basicamente uma empresa que cria outras empresas, assim, né? Então... A gente, ao longo dos anos, a gente desenvolveu uma base operacional muito forte, então a gente tem um time de marketing muito forte, infraestrutura, desenvolvimento, análise de dados, né, BI, Data Science.
Então, a gente aproveita todos os ativos que a gente criou e, com isso, a gente potencializa novos negócios. Então, tanto a gente pode criar dentro da nossa própria empresa, como trazer um de fora, fazer uma aquisição, investir, enfim, são muitas oportunidades. Mas é basicamente isso, né? Então, a gente tem algumas verticais dentro dessas verticais a gente tenta multiplicar os negócios. Eu fico imaginando aqui que um negócio como esse, talvez aí já tenha um propósito bem legal para uma galera jovem, né? Porque uma galera que tem muitas ideias e talvez encontra nesse modelo de negócio um terreno bem fértil, assim, né? Quer dizer, eu tenho uma ideia e talvez eu tenha a chance de uma empresa falar, dá para colocar isso em prática, eu já tenho recurso, mecanismo, tenho uma estrutura, né? Isso alimenta muito a galera, é isso que dá essa sede, assim, pra galera querer trabalhar nesse tipo de negócio? Também. Sim, também, Emerson. Uma coisa que a gente discute muito aqui, né, é que, assim, cara, talento, você não consegue reter talento se a sua empresa não crescer, se não gerar oportunidade para os talentos, né? Então, isso ajuda tanto na linha, assim, da gente... às vezes, nós mesmos estamos criando oportunidades, a gente traz os talentos que estão precisando de desafios. Então, a gente consegue fazer um mapeamento, assim, percebe que o cara tá bastante tempo naquele projeto, talvez ele tá criando coisa nova, né? E para gerações mais novas, isso motiva muito, né? Novos desafios. E também nas situações onde os próprios colaboradores têm as ideias, né? A gente tava conversando antes, né? E um dos nossos 2 colaboradores nossos, no final do ano passado, eles trouxeram uma ideia pra gente, que era criar... Hoje, das verticais que a gente trabalha é a vertical adulta, né? E eles trouxeram a ideia eles mapearam uma necessidade no mercado que muitas meninas vendiam conteúdos. Então, Emerson, você faz uma assinatura, paga uma mensalidade aqui, eu vou te enviando conteúdos meus, fotos minhas. Seria um Instagram um pouco mais picante e um pouco mais exclusivo, né? Ou eu vendo um vídeo específico para você. E aí a gente começou a discutir com eles essa ideia, tentar validar, tentar entender se era realmente um problema, se tinha potencial nisso, e assim foi. Com o tempo, a gente acabou descobrindo que esse era um negócio que já existia e estava ficando muito grande lá fora, né? E depois da pandemia ainda, né, onde, por exemplo, muitas meninas precisavam potencializar os ganhos delas, isso cresceu muito, que é o OnlyFans lá fora. E hoje tá bombando, assim, tem até pessoas, tipo, atrizes entrando, e pessoa fazendo R$1 milhão lá em vendas nessa plataforma. Bom, e aí, assim, a gente olhando tudo isso, falou, cara, agora é a hora da gente investir nisso também. E aí a gente separou esses 2 colaboradores, colocou nesse time, viu o que eles precisavam e falou, pessoal, agora a gente vai com tudo, né? E aí a gente aproveita todo o conhecimento que a gente tem, desenvolver MVP, em validar ideia, validar problema, e ajuda o colaborador. E, cara, isso é muito motivador, assim, né? Porque... Hoje a gente está passando por um movimento até, né, que está todo mundo remoto. A gente é uma empresa nós somos uma empresa do interior do estado de São Paulo. Onde vocês estão? Naturalmente, em Bauru. Bauru. Sim, então naturalmente o nosso salário, por exemplo, é um pouco mais baixo de São Paulo, né? Então a gente está passando agora por um momento que de se questionar o que a gente vai fazer, né? Porque as empresas de São Paulo estão remotas, por que elas não vão contratar alguém daqui? Cara daqui. Porque assim, só que, cara... Isso é um problema, mas a hora que o cara tá no mindset de construir o negócio dele, aí a coisa muda totalmente de figura. Assim, vamos dar uma voltadinha, então, num passo atrás. Então, a eSapiens é uma startup, vocês têm um produto voltado para essa linha adulta. Como é o nome dele? Sexlog. Sexlog. E quanto tempo esse produto tem já? O Sexlog foi fundado em 2004, ele é um produto bastante antigo, né? Na época, os fundadores eram aqueles caras assim que faziam de tudo. Então, os caras chegavam a ter 300 domínios registrados. Era um boleto por dia pro cara pagar de boleto de domínio. Né? O Sexlog começou como um fotolog. Na verdade, eles criaram um fotolog que chamava Flogzone, né? Que era uma cópia do fotolog. E todo mundo postava foto pelado lá. Aí eles falaram, caramba, e eles ficavam apagando. Quer saber? Vamos criar um fotolog pra essa galera. E aí foi criado o Sexlog, que era um fotolog para botar foto pelada mesmo. Só que o que aconteceu foi que a comunidade swinger era carente de uma rede social naquela época, né? Nosso produto é bastante focado na comunidade swinger, né? E aí eles adotaram o Sexlog. Tanto que os casais tinham um perfil no Orkut, né? O Orkut nasceu em 2004 também.
eles tinham um perfil no Orkut e deixavam assim, ó, cara, meu perfil no Sexlog e botava o endereço lá. E aí cresceu muito desde então. Aí o Sexlog sempre foi de forma remota, freelancer, né? Tipo, pessoas espalhadas no Brasil, assim. Começou a crescer muito, tipo, o site ficava 3 dias fora do ar, e quando voltava, todo mundo queria acessar. E aí em 2011 nasce então a eSapiens para profissionalizar a gestão desse produto. E aí a gente começou lá, eram 8 pessoas num escritóriozinho pequeno, né? E foi então que, desde essa época, a gente tinha muito esse mindset já tinha esse mindset financeiro e também de evolução, de evolução pessoal, assim, né? A gente sempre foi, a gente precisa estudar muito, a gente precisa aprender. Desde o comecinho, a gente já pegava a galera e mandava o pessoal lá pro evento da HSM, que era, tipo, cara, só os diretores top das empresas iam. Aí chegava lá só, tipo, gestor sênior e a gente lá, toda molecada lá participando, né? E era bem legal. E assim foi, a empresa cresceu muito com o Sexlog, né? A gente foi ganhando corpo, ganhando conhecimento. Foi quando então a gente decidiu investir no primeiro projeto fora do adulto, que é o AstroLink, que é uma rede social astrológica. E o AstroLink deu muito certo também, ele cresceu, bateu o break-even, hoje dá lucro. Aí depois disso a gente fez uma spin-off do Sexlog, criou um produto também para o mercado adulto, que é o Isos. E assim vai. Aí outros negócios foram surgindo, alguns deram errado, outros deram certo, e assim, isso é a nossa empresa hoje. Cara, isso é muito legal, né? Porque você tá falando agora de desmembramentos, né? Eu ia perguntar, fica só nesse mercado, mas não, isso foi um produto, a eSapiens hoje, então ela tem uma estrutura, eu imagino, com toda a estrutura de programação, com toda a galera de ideias, de design, pensando nisso, vocês podem entrar no mercado que quiser, né? Precisa de uma ideia legal e um mecanismo para colocá-la em prática, um desenho assim, né? Vocês trabalham com essas metodologias assim para fazer essas apostas, Leandro? Metodologias mais ágeis, sabe? Você fala, como é que eu testo? Eu crio rápido, testo rápido, se der errado eu abandono rápido, senão eu já vou fazendo as adaptações. Vocês trabalham com algumas dessas metodologias ali também? Usamos todas, assim, né? A gente, faz muito sentido pra gente. E assim, a gente era uma empresa muito jovem, né? Quando todo mundo era muito jovem, a gente... No começo foi muito legal, porque a gente não tinha medo de errar, então a estrutura de gestão, de time, cara, a gente mudou muito, a organização, a gente mudou muito, mas assim, né, livros como a Startup Enxuta lá, do Eric Ries, já li lá umas 3 vezes. É mantra. A gente é um mantra, assim, o Canvas de modelo de negócio, do Alex Osterwalder lá, cara, é o que a gente usa no nosso dia a dia, assim. A gente está sempre discutindo isso, como tentar fazer uma ideia dar errado o mais rápido possível, como saber se nossas hipóteses são verdadeiras, como, enfim, é basicamente isso, né? Como encurtar o ciclo de aprendizado, como fazer esses ciclos girarem mais rápido para fazer as coisas darem certo. Cara, é muito maneiro te ouvir aqui. A Fer sabe, a gente trabalha com indústrias, a maior parte da nossa carteira assim, são indústrias tradicionais, com modelos assim. E ouvir você falar tudo isso é um negócio que deve ser curioso para quem tá nos ouvindo agora. Se você tá numa indústria bem tradicional, você fala, caramba, meu... Você tá tão distante. Tô distante, que velocidade que esses caras têm, né? E eu acho que essa é a dinâmica. Por isso que esse bate-papo, eu falei, a gente tem que marcar, porque o modelo de negócio, essa dinâmica rápida e de trazer coisas, e por isso o financeiro tá muito ligado a isso também, porque hoje o cara quer falar assim, eu quero montar um negócio e fazer grana, mas sozinho eu não vou muito longe. Então eu começo a encontrar uns ambientes que tem pessoas que pensam da mesma forma, ecossistemas, como vocês gostam de fazer. Encontro ecossistemas que também têm a mesma forma de pensar e de agir. Eu acho que ali eu vou ter uma oportunidade grande, né? Você sabe que na pós, tô fazendo uma pós em marketing, na aula de growth hacking, um aluno na sala perguntou pro professor, ele disse assim, cara, eu trabalho em indústria, tudo que você falou aí pra mim, isso aí é fora da minha realidade. Fazer experimentos, sei lá, 6, 7 experimentos por semana e sabe, testar coisa e errar e não sei o quê. Ele falou, isso aí pra mim é muito longe da minha realidade. E o professor respondeu que é importantíssimo que mesmo ele inserido nesse contexto de indústria, onde as coisas são um pouco mais eu vou falar engessadas, mas não entendam no sentido negativo, assim, mas são um sistema já bem estabelecido, né? E é importante você que está nesse contexto observar e aprender com quem está vivendo um ritmo diferente de você, porque o growth hacking, os experimentos que acontecem no growth hacking, eles não são impossíveis para a indústria, mas não são impossíveis, só significa que você vai fazer, em vez de 7 por semana, você vai fazer
fazer um experimento por semana, um a cada 15 dias, sei lá, um por mês, mas alguma coisa você precisa começar a fazer, porque é um movimento geral de mercado, isso precisa começar a ser incorporado pela indústria. É verdade. Então, sendo growth hacking ou qualquer outra metodologia, sei lá, como você falou aí, é importante que você na indústria esteja de olho, né? E Fernando, sabe que você falando sobre growth, né? Inclusive hoje isso é algo que a gente usa na nossa empresa e conforme os produtos crescem, eles têm um time de growth, sabe? E isso foi algo que mudou um pouco a história da nossa empresa também, né? Em 2015 foi um ano que foi bem difícil pra gente, assim, teve uma crise econômica, né? E as coisas começaram a não avançar, assim, né? E era muito difícil, o que a gente focava, né? A gente tinha vamos melhorar o produto, vamos criar um novo recurso no produto, vamos criar. E aí, de repente, fazia uma promoção, quando precisava de vender um pouquinho mais, aumentar o número de assinantes. E, de repente, a gente começou a observar, a gente tem muito disso, assim, né, de olhar os conceitos lá fora, o que as pessoas estão falando, e ver se a gente não consegue aplicar. Não tentar inventar tudo do zero também, né, que às vezes não faz muito sentido. Sim. E, assim, funcionou muito, assim, né. Hoje cada produto a gente tenta olhar com a perspectiva de growth também, né. Então, não é que projeto que a gente vai fazer, é que métrica a gente quer melhorar. A gente quer reduzir churn, a gente quer vender mais, melhorar a conversão, aumentar cadastro. E aí, assim, a cabeça explode, né? Porque às vezes a gente vai muito com esse mindset de o que a gente quer fazer, o que eu acho que é bom. Tá, mas que resultado... esse resultado que a gente quer trazer? Não, esse projeto acho que não vai trazer, não. E aí é muito interessante. É tipo assim, por que você assiste a série do Bill Gates? Porque você vai ser um Bill Gates? Não sei, talvez não, cara, mas você vai ter um espelho aí, um norte, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí. Isso é importante, cara. Boa discussão isso, né? É legal. Olha como dá margem pra gente ir pra uns lugares. Eu sei que você tá aí falando assim, tá, mas e aí? E aí? O cara tá reclamando do salário dele aqui, vocês não estão me dando a resposta. E qual que é a minha hipótese, né? Ô, Leandro, mas antes, mais uma só, porque eu acho que isso aqui é muito legal desse bate-papo. Cara, ser o líder, tá no topo da organização, liderando essa organização com 34... Como que é esse desafio, cara? Sem ter cabelo branco, sem ter a barba branca. Você sente um certo... Eu vou falar preconceito, né? Porque tem isso. Tem gente mais velha que olha pra gente e fala, não, mandaram o moleque aqui. Mandaram o moleque. Como é que é isso pra você, cara? Hoje são 60 pessoas na nossa empresa, né? Pra mim, Emerson, isso já foi difícil, né? Eu comecei como desenvolvedor na Sapiens, né? Eu entrei na primeira equipe quando começou a profissionalizar. Os fundadores sempre tiveram uma presença mais remota, assim, a intenção deles sempre foi criar uma empresa, tipo, autossustentável, né? Que caminha sozinha, sem a participação deles. E eu me desenvolvi muito rápido, né? E quando eu entrei, tinha pessoas mais velhas que eu também. E aí eu lembro ainda que um dos fundadores, eu olhei assim e falei, cara, mas como que eu vou ganhar o respeito dessas pessoas? Ele falou assim, cara, se vira, conquista seu espaço, sabe? Vai e faz. E é engraçado que eu fiz um MBA também, né, na FGV, e tinha uma professora muito boa de pessoas, e eu perguntei pra ela, né? Ela olhou pra minha cara assim, falou, nossa, olha esse menino, quantos anos ele tem fazendo isso? Tem 18 anos, né, fazendo um MBA. Eu falei, não, né? Não, tem 19. O pior é que eu tenho 34, mas eu tenho cara de mais jovem ainda, né? Agora eu tô ficando mais velho, mas uns anos atrás, poxa, enfim. E aí eu perguntei pra ela, falei, professora, a senhora acha que isso vai ser um problema pra mim, né? Parecer jovem, ser um executivo, isso vai me atrapalhar? Ela falou, Leandro, você sempre vai ter um preconceito inicial, tá? Mas, cara, você tem boas ideias. A hora que você falar suas ideias, as pessoas vão te respeitar pelo seu conteúdo e não pelo que você parece, sabe? E acho que isso vale para muitas outras áreas, assim, né? Talvez uma mulher executiva também possa sofrer algum tipo... Mas, cara, é o conteúdo aí, então... Concordo. Assim, e aí desde então... Hoje eu conquistei meu espaço na empresa, a gente tem um ambiente muito legal, uma gestão muito horizontal, né? A gente tenta trazer muito um conceito de meritocracia de ideias, então a gente tá aqui para debater ideia, né? Quem tá certo, quem tá errado. Tem um livro, eu gosto muito da cultura judaico-cristã, né? E tem o primeiro livro poético das poesias é o de Jó. E Jó passa por isso, porque quando Jó entra naquela situação, tem 3 amigos dele, são os mais velhos, e respeitam a hierarquia de quem primeiro fala. O mais velho primeiro fala e tal. E os 3 mais velhos falaram muito. E tinha um garotinho ali que tava muito observante chamado Eliú. E era bem isso, ele ouviu, cara, por 30 capítulos ali, ele escuta os caras falando um monte de besteira pra Jó, até que todo mundo fica em silêncio, ele fala assim, ninguém vai falar mais nada? Não, ninguém vai falar mais nada. Então eu começo a falar lá no 32º capítulo, né? E aí quando ele começa a falar, ele mostra que a sabedoria não tá ligada à idade.
nós temos muita gente mais velha que é muito sábia e legal, mas tem muita gente mais velha que também acumulou um monte de besteira e pensamentos que não levam a lugar nenhum, né? Então eu concordo, cara. Eu acho que... E é bem legal ouvir isso. Você é um líder muito jovem e tem uma estrada enorme pela frente, se Deus permitir, de vida pra você, cara. Você falou em sabedoria e você sabe que Salomão, né, aos 16 anos, ele pediu sabedoria, né? E aos 16 anos, né? Eu tava ouvindo um podcast do Primo Rico. E ele falou sobre a história de Salomão e os caras estavam discutindo, falando assim, cara, mas eu sou investidor, tipo, eu não curto esse negócio de Bíblia e tal. Aí falaram assim, cara, como que você trabalha com dinheiro hoje e você não leu o Manual do Ser Humano? Isso aí. Você não leu o livro mais importante sobre dinheiro, sobre como você usa o seu dinheiro e inclusive sobre sabedoria, fazendo gancho agora com o que o Emerson falou, né? Em Provérbios 16 diz assim, que é melhor obter sabedoria do que ouro, né? Então... porque você faz, né? Eu lembro, conheci um caminhoneiro, um cara meio empresário dessa área, assim, sabe? O cara tinha vários caminhões e tal, ele tava numa situação meio complicada. É o Pedro Bino, não? Não era o Pedro Bino. Mas ele tá ele tá numa situação super complicada, assim, e envolvendo uma separação e tal, e ele falou assim, minha mulher pode levar tudo se ela quiser, porque... Se ela tiver esses negócios, esses caminhões na mão, ela não sabe o que fazer. Se eu tiver do zero, eu sei começar de novo e fazer, né? Eu lembro que foi super estranho, assim, mas o lance que o cara tava querendo dizer, eu me pauto, tipo, numa experiência que eu carrego. Então, se eu zerar de novo, eu sei como fazer. Eu vejo esses caras, o Warren Buffett fala muito disso e outros investidores, que é mais ou menos assim, cara, se você zerasse e começasse do zero, eu falo assim, me dá X tempo que eu chegaria de novo num patamar específico. Porque eu já conheço a dinâmica da coisa, e conhece mesmo. Você tá mergulhado ali. Você gosta de investir, Leandro? Porque acho que agora tem a ver com o tema. E você é um cara que fala sobre incentivos de longo prazo também. Cuida muito desse programa dentro da tua empresa. Você gosta muito de investir, não gosta? Gosto, cara. Já faz muito tempo. Eu brinco que desde o meu primeiro estágio eu já tinha lá uma poupança, uma previdência privada. E desde então, hoje eu fui só ampliando meus ativos, realocando. Mas eu gosto muito, sim. Hoje tá milionário e tá aqui conversando com a gente. A açõezinha dele, ó. Não engana, não. Leandro, como que é isso dentro da empresa, cara? Fala um pouquinho agora, sendo mais específico. Como é que começa essa cultura? Porque se isso tá em você e você tá liderando esse time, com certeza você vai transmitir isso pra cadeia, né? Mas eu sei que, como empresa, vocês têm uma estrutura legal de gestão, né? Pensando no longo prazo, a chance do cara ser dono, não ser dono só no sentido do propósito, mas ser dono no sentido de ter possibilidades na organização. Como que é isso? Como é que vocês desmembram isso e começa a mudar a maneira das pessoas pensarem a respeito do tema? Tá. Shiftar o mindset. Tá. Isso começou, tipo, muito lá no início da empresa mesmo, assim, né? Porque imagina como era a nossa estrutura, né? Então, ninguém era do mercado, ninguém era do segmento adulto, era um grupo de nerd criando um negócio, né? Os sócios sempre foram empresários, assim, eles estavam distantes, ajudando a gente a construir a empresa. E sempre a pegada foi, a empresa é um meio para a gente realizar nossos sonhos, né? E, nossos sonhos não necessariamente é criar o Sexlog, mas sonho financeiro, ter tranquilidade financeira, poder ter independência financeira um dia. E quando você fala muito disso, quando você começa a falar disso, né, começa muito na cabeça do colaborador e da pessoa assim, cara, não dá para fazer isso sem ter o meu negócio. E aí que a gente já começou, já trouxe o conceito desde lá do princípio de stock options, assim, né, das pessoas poderem ser sócias da empresa. Então, no começo era uma coisa muito mais de análise individual, era muito mais fácil fazer, né? Porque eram ali 10 pessoas, então era 10 pessoas virando noite, fazendo as coisas acontecer, fazendo os produtos crescer, e a gente começou a já fazer uma emissão ali de ações para que todo mundo começasse a ser sócio, tá? Hoje a gente vem cada vez tentando melhorar esse programa, mas, muitos colaboradores nossos acabaram sendo sócios. Hoje, para você ter ideia, de 60 pessoas que a gente tem, 20 são sócios da empresa. Mas muito mais já foram, né, no passado. Algumas acabam saindo, tal, né, durante esse processo. Então, isso é uma coisa que fez muito sentido para mim, como eu me desenvolvendo, né, porque é um pensamento que passa na cabeça de todo colaborador. Porque quando você
trabalha em uma empresa, cara, você tá vendendo o seu tempo ali, né? O seu tempo de vida. Tô alugando E você minha mão tá de obra. gerando... e você tá agregando valor pros sócios, né? Pros donos da empresa. E aquilo tem que ser a melhor opção, né? A gente trabalha muito com isso, assim, a gente tem um papo muito aberto lá, quando, tipo, alguém quer sair. Cara, como que a gente pode te ajudar a sair melhor, assim, né? O que você precisa da gente? Porque a empresa tem que ser a melhor opção para o colaborador realizar os sonhos dela, né? Então, cara, o que você quer? Você quer, ser sócio, é ter dinheiro, é ser um super profissional, é mudar de país? A gente sempre tenta construir isso, né? E um dos nossos, das nossas focos sempre foi essa questão da gestão financeira, né? De lidar bem com o seu dinheiro e construir o seu patrimônio. E por que não ser sócio também da empresa, tá? Hoje é algo que a gente está amadurecendo ainda, mas a gente está sempre tentando melhorar e discutir, tentando colocar mais gente nisso. Quando você começou a falar isso, eu já estava até preparando aqui já o tiro, que eu falei, vou pôr lenha nessa fogueira, e aí você falou. Porque o Gustavo Cerbasi, tem um vídeo que ele fala assim, trabalhar não enriquece. E ele fala nesse vídeo que o salário é como se fosse uma indenização. Então, se a pessoa acha que só com o salário ela vai enriquecer, ela tá com o mindset errado. Porque o salário é como se fosse uma indenização. A empresa está pagando uma indenização para você pelo seu tempo dedicado, pelo que você perdeu de tempo com a família, pelo seu suor, seu esforço, sei lá. Polêmico, eu diria. Mas é uma maneira de enxergar o salário, né? Não que a gente concorde com isso e tal, mas eu acho que tem um ponto de vista importante. Agora, esbarrando um pouquinho até na parte que o Emerson gosta de falar, da gente ouvir e consumir também conteúdos que vão contra o que a gente acredita, né? Pra gente não ficar mergulhado nessa bolha do eu tenho razão e tudo que eu penso é o correto do mundo inteiro. O Gustavo Cerbasi fala isso, que o salário é uma indenização. E como que você muda esse pensamento na pessoa, no colaborador, sei lá? É quando você faz ele participar do negócio. Então, ou ele por conta própria vai buscar enriquecer, gerando um negócio lucrativo que vai abençoar, enriquecer e dar oportunidades para outras pessoas, ou ele vai participar da empresa onde ele está como um sócio, que é como você disse, né? Que vai também ter parte desse lucro aí dividido. Você concorda com esse pensamento? Não, concordo totalmente, né? Não, qualquer um, se você seguir o Thiago Nigro, Gustavo Cerbasi, né, eles vão trazer muito esse conceito, né? Cara, reflete sobre o emprego que você tá, né? É isso que vai fazer você chegar onde você quer, né? E esse é o ponto, assim, como que a gente ajuda as pessoas. É muito difícil, tá? Ser justo, é muito difícil, né? Porque empreender tem uma série de riscos, assim, né? O cara que empreende, lógico que assim, o retorno dele pode ser muito maior, mas o risco é muito grande, né? A gente fala que acho que o próprio Thiago Nigro fala, né, que o cemitério dos derrotados é silencioso, algo nessa linha, assim. A gente só vê a história de quem vence, mas nunca de quem perde, né? Então, é fácil falar assim, eu queria ficar muito rico amanhã, quando tá tudo garantido, não tem risco nenhum ali, tô recebendo meu saláriozinho, fazendo mesmo. Mas ao mesmo tempo tem que achar o equilíbrio disso, né? Então, mas eu concordo, sim. Então, o que a gente tenta fazer hoje é muito uma troca, assim, né, do tipo... mas eu queria ganhar 50 mil reais. Tá, cara, nada é impossível na nossa empresa, sabe? Eu quero ser sócio, eu quero dobrar meu salário. Tá, vamos sentar e vamos discutir. Então, o que você vai fazer, né? O que você vai assumir? Você quer empreender? Você quer criar um negócio? O que você quer fazer? Então, uma coisa legal que a gente tenta fazer hoje quando a gente cria novos negócios, é tentar amarrar a stock option ao sucesso daquele novo negócio, sabe? Então, por exemplo... vamos supor esses dois colaboradores lá atrás que trouxeram essa nova ideia pra gente, né? Tipo, eu quero fazer aqui. Por que eles não fariam sozinhos, né? Por que eles não fazem à noite em casa, esse dia der certo, eles fazem por eles mesmos? É porque tem que ser a melhor opção, esse balanceamento de risco, risco e retorno tem que chegar numa forma que é melhor para eles, né? Então, é lógico que o maior percentual vai ser da nossa empresa, né? Mas, porém, o que a gente dá em troca? Então, assim, ele vai continuar com todos os benefícios e o salário dele. Ele vai ter acesso a todos os recursos que a empresa tem. Então, a hora que ele for divulgar, ele vai ter a nossa diretora de marketing ajudando ele. A hora que ele precisar de infraestrutura, ele vai ter nosso CTO ajudando ele a criar infraestrutura. A hora que ele precisar divulgar o produto dele, ele vai poder usar os outros produtos da rede para divulgar o produto dele. E aí o que a gente tenta fazer é, cara, se der certo, você vai ter um percentual desse produto, vai ser seu. E aí o que a gente faz, né,
tudo coisa que está em desenvolvimento ainda, né? A gente sempre tenta ir analisando os casos. Mas é amarrar um sistema de pagamento. A gente pode te recompensar em dinheiro por esse resultado, né? Então, cara, eu vou fazer o valuation desse seu negócio, agora eu te pago em dinheiro, que você atingiu esse marco. Ou a gente faz a troca por ações da Sapiens. Então, cara, agora ó, recebe aqui o seu prêmio, porque você chegou até aqui. E, cara, continua fazendo e aí a gente vai discutindo caso a caso, né? É uma coisa muito tá sempre em evolução, mas é o que a gente tenta alinhar, assim, né? Tentar ser justo mesmo, né? Pô, se o cara tá criando... Quem entrega valor tem que receber em troca, né? Uhum. Remuneração não é tabu aí, não, né? Não, Pelo jeito. Não, a gente lida com bastante naturalidade, assim, né? A gente fala... Assim, ó, a gente é uma empresa, tá? Então, pô, tem 60 pessoas, a gente erra também, né? A gente pratica a média de mercado, então, quanto ganha um designer, quanto ganha um desenvolvedor, quanto ganha um auxiliar administrativo. Isso não tem muito o que fazer. A gente fala... É uma média de mercado ali, mais o quanto aquela função agrega para a empresa, né? Então, é uma base que é a média, mas é aquela pessoa na empresa, onde ela consegue fazer a diferença, né? Então, tem profissionais e profissionais, né? Eu sei que você quer falar. Não, pode falar. Mas, vamos falar de market pricing agora? Peraí, deixa eu pegar um gancho então. Vamos falar de market pricing, mas vamos... Olha esse lance da Venture Builder, que é bem interessante, você falou. Eu assumo o risco. Você tem uma mega ideia, eu assumo o risco e ganho por ela. Você sabe que a Globo Filmes, por exemplo, faz muito paga disso, nós, né? paga nós, Globo. Eu sempre fico fazendo propaganda. Cada vez a gente faz propaganda. A Globo Filmes faz o quê? Você faz o teu filme, tua produtora fez um negócio maneiro lá. Tá legal. Você falou assim, agora eu quero chegar na telinha dos caras. Primeiro no cinema, né? Pra ter uma divulgação maneira, pra todo mundo ver. E depois chegar nas telas. A Globo Filmes fala assim, eu posso te ajudar. Então, se você quiser, 40%, 50%, depende dos percentuais, mas tem um ator da Globo que fala disso num vídeo no YouTube depois ali. Não vou falar muito dos caras mais não. Mas ele fala assim, tá bom, 40% do filme é meu. Eu não investi nada. Tipo, a Globo não investiu nada nisso, mas 40% já é dela por quê? Porque eu uso a minha cadeia de comunicação para projetar o teu filme e ter mais bilheteria e por aí vai. Então, é um risco. Você fala assim, cara, vale a pena? Pô, o filme foi meu, eu não quero saber de me associar com os caras. Tá bom. Então arruma a tua cadeia de marketing, vai conseguir entrevistas, uma série de programas, de talk shows que tem e papapá. Você fala, cara, eu não consigo. Então eu me associo e os caras já têm o percentual. Eu acho que não é injusto. Quando eu ouvi sobre isso, eu falei assim, cara, eu não acho que é injusto. Eu acho que é você se utilizar de um meio que já tá pronto pra fazer uma mega divulgação. É uma escolha, cara. Exato. É uma escolha. Então, eu não sei qual é a tua margem de rentabilidade que você tá mirando, etc. Mas você pode fazer uma escolha e cai pra cima, né? Então, eu acho maneiro isso. E eu concordo, Leandro. Esse formato, cara, é muito legal a gente trazer esse tipo de conversa aqui. Porque esses formatos, eles fazem muito parte da realidade. Talvez por um segmento muito específico, mas eu vejo um futuro muito próximo das empresas tendo que tratar isso e falar assim, cara, eu preciso resolver essa parada. As pessoas querem, meu. E agora, como é que a gente oferece algo que realmente vai compensar além do salário, além do incentivo de curto prazo, né? E não é porque dentro da indústria você não possa trabalhar esses termos ou esse tipo de metodologia, né? Não significa que você não tenha o problema. Então, você pode conhecer como outras pessoas lidaram com esse problema e aí, aos pouquinhos, investigando dentro das suas possibilidades como você pode resolver isso, né? Exato. E para nós aqui, ó, da perspectiva dos sócios, por exemplo, né? Hoje, pessoal assim, quando você trabalha na sua própria empresa, tem muito esse conceito, né? Você tem um negócio ou você é dono do seu emprego, né? Porque se você ficar doente e ficar uma semana sem, você continua ganhando dinheiro, o negócio continua funcionando, né? Tem muito desse contexto, de construir uma coisa que se autoalimenta, assim, né? E hoje, os fundadores, assim, eles têm um negócio. Porque eles conseguiram, assim, a gente juntos, né, conseguiu criar uma organização e uma metodologia que as pessoas que tomam a decisão hoje, o grupo de diretores, os principais gestores, eles têm a mentalidade de sócio. Então, por exemplo, quando a gente é funcionário, quando a gente tem a mentalidade de funcionário, né, uma coisa muito comum é assim, poxa, a gente deveria cortar pela metade a lucratividade que a gente paga para contratar mais gente, para pagar maiores salários. Agora, fala por um cara que recebe dividendos dessa empresa, a gente vai cortar em metade o dividendo. Ninguém quer, sabe? Porque a mentalidade é de sócio, né? Isso é muito positivo também para a empresa. Sim. Tem outro lado também, né? Eu tenho uma empresa que eu conheço, e essa não vou citar o nome, porque
Eles fizeram muito desse formato, então muita gente virou sócio ali. Só que o cara virou sócio no papel, na burocracia, mas não é um dono. O cara não entendeu ali a responsabilidade que ele tem agora com essa nova posição, né? Então é uma dinâmica que eu acho que tem que ter um trabalho muito forte de ensinar, de consciência, né? É quase como alguém que vai fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e fala assim, você tem um trabalho psicológico antes, por quê? Porque a partir do momento que você faz a cirurgia, tua mente, cara, ela não tá conectada e dizendo assim... Você não operou a mente. Você não operou a mente, você operou algo no teu corpo. E agora você precisa tratar a tua mente pra reduzir o consumo, né? Então, eu acho que é um negócio que trabalha muito junto, assim. E é por isso que a gente tá trocando essa ideia, porque eu acho que isso tá um pouco no DNA. Quando você diz pro cara que ele pode ser dono e que uma ideia dele tem valor... eu te dou um campo pra ela, meu amigo. E tenha mais ideias. É quase que você reconhece. Meu amigo, tenha ideias, né? Tem um amigo que trabalha numa multinacional de tecnologia bem famosa, né? E ele lá tem um acordo que é bem maluco, eu não sabia disso, né? Quase que a tua mente é dos caras. Ou seja, se você criar um mega produto... É um pacto, é um negócio muito louco. Se você criar um produto... Se você criar um produto, a empresa já é dona daquilo. Por quê? Porque ela te paga pela tua mente. Então, muitas das suas criações têm que estar associadas aos caras. Eu falei, nossa, meu, que louco. Ele falou, pois é, tipo, o cara vai lá e cria uma comunidade, uma rede de relacionamentos, assim, o Facebook da vida, né, mano? Cara, eu sou dono disso. Por quê? Porque, cara, eu pago pra você, meu amigo, pra manter o teu sustento, etc. E essa mentezinha tá conectada comigo, então eu tenho parcela nisso. Eu falo, meu, muito louco, né? Então, assim, eu não sei o que você acha, Leandro, disso, mas é uma boa ideia? Não, sabe que esses dias eu vi a história de um cara que ele tokenizou, entrando nas criptomoedas, ele tokenizou ele mesmo. Então, ele emitiu criptomoedas para vender, como se fosse... a mente dele, e as pessoas que compraram a criptomoeda, ele usou esse dinheiro para financiar os estudos dele, o desenvolvimento dele, e tudo que as pessoas que tudo que ele ganhar nos próximos 10 anos, se não me engano, todo mundo que tiver o token vai receber um dividendo. É tipo uma rifa. É tipo, se você que não entendeu aí, é tipo uma rifa, entendeu? O cara vendeu a rifa do cérebro dele. Não, mas olha que louco, olha a economia se moldando. Cara, você fala assim, bicho, sou inteligente e não tenho recurso, preciso de financiamento, certo? Você aposta em mim? Aposto. Então tá bom, o que eu ganhar a partir daqui então, você tem parte nisso. Pô, faz todo sentido, cara. Não vem não. Você tá olhando pra mim já. Faz todo sentido. Depende do que o cara vai vender, meu amigo, se ele ficar só até a mente, tá muito 10, cara. Cara, Fale. Não, sim, mas não concordo com isso, assim, né? Pô, não tem de tudo, né? É tudo negociação, pessoas são livres aí para fazerem acordos, né? Mas na nossa empresa, a gente tem muito esse conceito do... Porque que nem você comentou, né, Emerson? A pessoa cria uma puta rede, né, de network, isso tem um valor, sabe? É difícil porque não é uma máquina, né, não é um prédio, mas tudo tem um valor, assim, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o Sexlog hoje, fala assim, nossa, mas dá tanto dinheiro, só que parece que é tudo por causa da equipe que está ali trabalhando. E não é assim, aquilo é um ativo, né? Aquilo, os usuários do nosso produto nem sabem que a gente existe, cara. Se todo mundo sair de lá e tiver um cara que mantém o produto no ar, o produto continua dando dinheiro, né? E o valor meu como CEO, de todos os nossos colaboradores, é o que a gente consegue agregar nesse ativo, né? O que a gente consegue tornar ele melhor. Então, é muito disso, assim, né? Acho que a gente tenta pensar a nossa remuneração muito como isso. Para não chegar um dia, tipo, daqui 10 anos, eu falar, caramba, olha a empresa que eu construí, eu deveria ter recebido muito mais. Não, é o que eu agreguei agora, o que eu trouxe de valor nesse momento. E aí, cara, eu recebo por isso, né? E até mesmo uma nova ideia, assim, né? Tipo... A gente fala muito em startup, assim, que ideia não tem muito valor, assim, né? O que vale é a execução. Então, é tentar valorizar aquela execução, né? O resultado concreto que aquilo trouxe e tentar ir sendo justo conforme o processo todo avança. Sim. Não é fácil, mas é o que a gente tenta fazer. Fê, eu não quero te cortar do market price. Nem lembro mais o que eu ia falar. Não, mas olha que louco, Leandro, que você tá falando. Tem um livro do Lição de Casa Nossa esse ano, que foi do Daniel Kahneman, que é o Rápido Devagar, né? O capítulo 19 desse livro
Se você quiser se interessar por ler, às vezes você comprou o livro e fala, meu, não vou ler, tal. Vá pro 19. Que é grande, hein? É grande. É grande. Né? Mas é muito legal, é muito rico. Porque ele vai falar isso, Leandro. Ele vai falar isso, porque ele fala assim... o que mede um CEO de uma companhia? Cara, e aquele é focado em organizações. Porque ele fala assim, meu, uma companhia de sucesso... tem o melhor CEO? É quase que uma pergunta que você vai dizer, lógico, mas não necessariamente. Porque uma companhia de sucesso, ela pode não ter o melhor CEO, e por ser de sucesso, você vai fazer um efeito ralo e vai dar característica ao CEO, dizendo, esse cara é um cara arrojado, que decide muito rápido e que tem o time nas suas mãos. Se ela não vai bem, você dá outra característica pra ele. Mas sobre esse aspecto, porque a companhia, ela tem os seus ativos, e quando você... pensa gestão financeira agora, você tá dizendo pro cara assim, olha a dinâmica. E aí tá passo atrás. Não é ensinar o cara a fazer a continha do que ele gasta em casa. Isso é fundamental, beleza, mas tá na frente. Só que antes o que eu posso fazer pra agregar aqui. É quase como o propósito. A gente tá falando, aí o manual da vida, a gente volta e qual que é a proposta divina pro mundo não é o que eu tenho de bênção, é o que eu ofereço pro outro. O outro é minha referência. Então, o negócio é a referência. Fala assim, o que é que eu posso fazer pra esse negócio prosperar? Ao mesmo tempo, como consequência, segunda parte se ele prospera, eu ganho. E a partir daí eu mudo a minha maneira de comportamento, porque até no meu gasto eu vou pensar o que é que eu faço para prosperar. E não como é que eu torro tudo isso aqui e não penso em mais nada, né? Sim. Você sabe que agora vem o chicote. Chicote com coach, não sei se vocês entenderam. Nossa. Aí. Mas isso do CEO aí, a gente estava conversando até agora, não é só isso, né? Eu acho que a mentalidade desse tipo de o que eu ofereço, de solução, o que eu desempenho e tal, vem bem antes, assim. Sei lá, todo mundo tem que ter esse pensamento, né? Desempenho não é tarefa desempenhada, né? Então, você trabalha 12 horas por dia, você fala assim, cara, eu tenho que ganhar um aumento, porque em vez de 8, eu trabalho 12, mano. Preciso de um aumento. Mas não é esse o argumento certo. O argumento é, que problema que você resolveu nessas horas a mais que você ficou trabalhando? O que você resolveu pra empresa? Porque assim, problema é o que mais tem, né? A gente sempre vai ter. A gente precisa, dentro das empresas, de pessoas que resolvam os problemas. Isso é desempenho. Então, quando você acabar o seu dia, baixar a tampa do laptop, como diz o Emerson, você tem que pensar assim, cara, quantos problemas eu resolvi hoje? E aí sim, você vai conseguir medir o seu desempenho e, quem sabe, poder pleitear um aumento ali e dizer assim, vai cara, ser a consequência, resolvi. cara. Você tá impactando no negócio, cara. Hein? Uma coisa que a gente fala aqui, né, uma frase assim esforço é o que te mantém no barco, né? Resultado é o que te faz ganhar mais, crescer. Pô, vamos recortar esse trecho aí, hein? É isso aí, ó. Kitamura Leandro 2020. Não, mas acho que não é minha, tá? Acho que eu droga. em algum lugar. Então, edição, corta essa parte. Parafraseado pelo Leandro. Vai lá. Mas assim, se você não se esforçar, se você não fazer o que tem que fazer, né? Cara, isso é o que todo mundo aqui faz, sabe? Agora, o que a gente busca também é exatamente isso, o resultado. E aí, até trazendo um pouco pro tema também, né, de educação financeira, até o Emerson brincou, né? Por que a pessoa pede aumento? E é exatamente isso. A gente também tem esses casos, assim, né? Quando a pessoa chega pedindo aumento, pô, não consigo, olha minhas contas aqui, eu não consigo pagar, né? E eu acho que esse não é o jeito correto, nem é o jeito que a gente fala, cara, isso não é problema meu, né? Suas contas, porque tem pessoas que ganham 50 mil e estão cheias de dívidas, né? Não vão conseguir pagar as contas. Para isso, Natália Arcuri tem uma solução aqui. Exatamente. E a gente tenta ajudar também nessa, um pouco mais paralelo, assim, né? Eu sei que a gente tem as stock options e tal, mas isso acaba sendo para um grupo menor de pessoas, a gente não consegue atender todo mundo. Mas a gente tenta ajudar nesse outro lado também, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns sinais na empresa. Então, por exemplo, se a pessoa pede aumento porque não consegue pagar as contas, se a pessoa pede adiantamento de salário, se a pessoa pede um empréstimo consignado, é lógico que a gente tenta abordar isso com muita delicadeza, né? Porque a gente não quer entrar na vida privada de ninguém, mas a gente tenta dar um apoio, assim, sabe? Do tipo, cara, não quer ajuda, né? A gente não pode fazer alguma coisa. E, enfim, então tem esse primeiro estágio onde a gente tenta colaborar a nível de as pessoas têm uma boa gestão financeira, e tem um segundo estágio onde a pessoa também começa a investir, né? Então ela criou a reserva de emergência dela, porque isso que você falou também, né, Emerson, de
cara, o que é ser um acionista também? Se você só dá uma ação pra uma pessoa, ela não sabe muito o que é aquilo. Ganhei uma ação, isso aqui me dá R$1 a cada X meses. É isso que vale pra pessoa, né? E ela entender o valor daquilo é muito importante, às vezes, que ela também que ela faça isso por conta própria, que ela vai lá e compra uma ação do Itaú. E, de repente, ela vira acionista do Itaú e entende o que é ser um sócio, né? O que é ter uma ação de uma empresa, o que é investir num fundo imobiliário. Então, a gente tenta discutir isso abertamente também, né? Então... Até porque se você só dá a ação e diz assim, cara, agora você é acionista da empresa, parabéns, o cara vai ver isso com uma burocracia também, né? Porque assim, mais uma coisa agora que eu tenho que... Ele não tá vendo ganho daquilo, né? Por isso que é importante a gente ensinar. Sim. E a gente já passou por isso, assim, né? No começo, a gente fazia um puto esquema pro cara comprar ação, mas assim, ninguém via valor. Porque, cara, eu não posso vender a hora que eu quiser? Pô, então o que vale isso? Vale o dividendo que o cara recebe, que é muito menor, né? E o valor de um equity, de uma ação, é muito maior do que só o dividendo. Cara, você sabe que no nosso mercado, quando você olha para o salário e para a comissão, se existe uma coisa que é de extremo curto prazo, é isso. E no Brasil, nós sofremos mais porque nós somos moldados a entender o salário como mensal. E às vezes não como alguns países que tratam como salário anual. Você já entende aquele pacote, já te dá a chance de enxergar um pouquinho mais à frente. Você fala assim, quanto é que eu ganho? Eu ganho $150 mil por ano. Pô, entendi. Sabe, te dá um ano de pensamento, enquanto o nosso te dá um mês. E aí você tem um crédito para parcelar. Eu olho para esse movimento que a gente tem no Brasil, tem muita sacanagem também, de muita gente que quer fazer dinheiro às custas de pessoas que estão quebradas, né? Mas ao mesmo tempo esse boom de... Por que olhar para o mercado financeiro? Os americanos foram catequizados com essa parada desde muito cedo. Então você tem a crise de 29, os caras investiam em ações das empresas, elas não davam dinheiro, quebrou aquele negócio tudo e ferrou muita gente. Mas já é um estilo de pensamento que vem muito cedo. E a gente está amadurecendo para isso agora. Eu acho que isso tende a contribuir para a gestão financeira. Apesar da gente ter 60 e tantos % da população que ainda tá arrebentada, cara. Então você tem 60% de mercado pra um monte de enganador, que o maluquinho chega com o celular dele e fala assim, tô fazendo meu trade aqui agora, ó. Tá vendo? E aí ele aluga um Porsche, senta no Porschezinho lá e fala assim, esse aqui é meu carro, eu tô fazendo meu trade. Aí você fala, meu amigo, eu tenho que fazer o curso desse cara. Não, velho, calma! 80% é você saber conseguir recurso pra depois poupar e investir essa parada. Então não queira milagre, meu. Não é um negócio do zero. Você também tem que saber. Lá atrás, os passos atrás, o que eu faço numa empresa? Eu aumento minha performance para fazer ela prosperar. Consequentemente, isso me dá o dinheiro. E aí agora eu começo a calcular onde é que eu quero investir isso, por quanto tempo eu quero ter para usufruir desses valores, né? Então Até trazendo dados. 10% da população brasileira, no último levantamento agora de março de 2020, diz que não tem dinheiro, não tem um centavo para pagar as contas do mês. Todos os meses, ou seja, todo mês eu tô passando aperto. Porque eu não tenho condições de pagar, tenho dívidas em atraso, ou seja, 10% da população. Mas é só 10%, mas você que é bom de matemática aí, pega o total da população 200 milhões de pessoas. E faz a conta das pessoas que eu não vou fazer, porque, né, vocês sabem que matemática não é meu forte. Mas é muita gente. Cara, essas pessoas estão dentro da sua empresa. Isso é um negócio muito, muito importante. Assim. Por isso que Leandro está aqui compartilhando essas coisas com a gente. Leandro, e você participou de um podcast uma vez e foi bem legal você contando um pouquinho sobre esse pensamento. Né? Você tem chance de mentorear uma galera assim no trabalho? Tem gente que chega e te pede orientação sobre isso, cara? Sim, às vezes tem oportunidades, às vezes são pessoas mais próximas, até pessoas que têm ações da empresa e falam, cara, eu queria vender. E aí eu sento e pergunto, por que você quer vender? Porque eu quero comprar uma casa, eu quero reformar uma casa. E aí a gente sente e discute isso, sabe? Tipo, cara, olha o tipo de ativo que você está abrindo mão e o tipo de ativo que você está adquirindo, né? Um é que vai te dar rendimento pro resto da sua vida e só tem crescido nos últimos anos, lógico, com os riscos, e um que vai te dar despesa. Será que essa é a hora de você gastar um pouco mais ou vender? Será que não é a hora de esperar um pouco mais ou reduzir o tamanho dessa reforma? A gente discute muito sobre isso, né? E tanto nessa perspectiva, né, de despesas e também do outro lado de investimento. Então agora, recentemente a gente iniciou um grupo que é para conversar sobre investimento, né? Em que a gente investe, em ações, fundos imobiliários, o que é melhor, o que não é.
enfim. Pô, isso é muito legal. A gente gosta de discutir isso. E até pra quem tá ouvindo, se você não pode puxar esse tipo de conversa como empresa, que você faça isso como gestor, sabe? Como pessoa, como colega de trabalho. Se você tem um conhecimento assim, eu gosto muito de falar disso, assim, da nossa responsabilidade que a gente tem estando dentro de uma comunidade, né, que é o trabalho, e você conviver tão próximo de pessoas ali que você não pode passar em branco. Então, se você tem um tipo de conhecimento assim, por que não, né, se colocar à disposição pra conversar sobre isso e de repente, né, ter um objetivo maior de você contribuir aí pra que as pessoas possam enxergar mais valor naquilo que elas fazem e administrar também melhor o preço do trabalho delas, né? O preço do trabalho. Boa. É verdade. E tem um conceito também legal, né, que às vezes ajuda, assim, as pessoas, que é onde eu ganho dinheiro, onde eu invisto meu dinheiro e onde eu gasto meu dinheiro, né? Então, às vezes as pessoas confundem muito investir com ganhar dinheiro. E aí é onde quando eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro investindo, é onde eu entro nessas pirâmides, resultados milagrosos. E a gente trabalha muito esse conceito de longo prazo, né? Então, investir é coisas que, me pagam acima da inflação e que vão me dar um retorno no longo prazo. E onde que eu ganho? É com o meu trabalho, sabe? Tipo, eu estudo, sei lá, gestão de empresa há 12 anos. 12 anos que eu só leio sobre isso, só estudo sobre isso, ou design, ou programação, ou comunicação. E aí eu quero ficar rico fazendo trade, sabe? E trade, né, a pergunta é, você tem que ser mais esperto que alguém. E quem tá do outro lado, né? Às vezes é o Warren Buffett lá vendendo uma ação e você comprando. O robô. Então, isso que é o problema. Um robô. Então é isso. Pois é, esse é um muito ponto, legal. né? Eu acho que a promessa de muita facilidade em tudo na vida é o grande problema. A gente quer muito atalho, isso é fato. Eu acho que no inconsciente coletivo tem uma possibilidade que diz assim, como é que eu posso chegar no resultado de uma forma... O teu cérebro é assim. Eu ia falar, só tava aqui já pra falar. Tava assim? O teu cérebro é assim. Você fala assim, cara, o meu cérebro diz, cara, resolve isso da forma mais rápida pra gente gastar menos energia possível pra gente conseguir correr dos leões. Ele acha ainda que ele tá lá no meio do mato, né? Então, aí chega nesse momento e você fala assim, cara, eu tenho uma solução pro teu problema. Eu tenho o código do jogo. Sabe o código? Eu jogava Age of Empires, não sei se você já jogou isso, Leandro. Mas o Age of Empires é o seguinte, pepperoni pizza, você começa assim, vou botar os códigos aqui ou não? Aí você fala, pô, eu não vou botar os códigos, porque agora eu quero o mapa fechado mesmo, eu vou desbravar. Ah, não, o cérebro diz, vai logo, bicho, abre essa parada aí, resolve tua vida. Essa ideia do cérebro é aquela assim, o cara ganha R$1.000 por mês, né? Daí ele pensa assim, eu vou começar a guardar um dinheirinho ali, né? E aí ele guarda. A Natália Arcuri fala sobre as porcentagens que você tem que guardar aí, rapaz. Então, se você tiver curioso, você vai procurar lá. Ela gosta demais da Natália. Eu gosto, eu pago uma pau pra ela. Você vai ter que... Pô, meu... Hashtag Natália me nota. Não, ela fala direitinho sobre essa separação, mas é uma ideia do tipo assim, o cara ganha R$1.000 por mês. Quando ele ganha um aumento, ele não pensa que ele vai ter que manter aquele estilo de vida, viver um degrau abaixo pra poder ter uma reserva e poder aos poucos, né, ir galgando ali, não. O cara ganha 1.200, agora ele gasta 1.200. Tipo, a gente tem que ter esse pensamento de que, tipo, você ganhou um aumento, não significa que seu padrão de vida necessariamente precisa aumentar logo de cara, né? E eu acho que isso é um papel importante também de a gente pensar em conscientizar, que é uma ideia boa da gente conscientizar isso nas empresas, porque se o cara que tá dentro da sua companhia pensa assim, você pode dar o salário que quiser, meu filho. Ele não vai reconhecer o valor disso. Não vai ter sentido pra ele. Ele pode ganhar um salário acima do mercado, ele pode ter... Sabe? Não vai ter valor pra ele. Se o propósito for bench, e aí é o market price. Se o propósito é olhar pro outro cara do lado e dizer assim, pô, o cara ganha mais que eu, então eu tô satisfeito, é duro. Quando a gente usa a comparação como um meio de tocar a vida, ferrou, né? A gente tem que ser, qual é o meu propósito? De novo, lá, vamos prosperar, ter nesse ambiente uma puta oportunidade pra gente fazer coisas legais. E daí, então, tua mente se direciona pra outras coisas, né? Sim. E um ponto que para nós também faz muito sentido é isso, assim, né? Porque o market price, assim, né? Quando o cara recebe uma proposta, ele só vai olhar o salário que ele está recebendo e vai comparar com o salário aqui. Difícil, às vezes ele não inclui os benefícios ou mesmo as ações que talvez ele receba, PLR. Então, para nós, essa educação também é para o cara pôr na planilha dele ali que, ó, esse é o valor real tudo que você recebe, né? Mas é muito interessante isso. E outro ponto, né, que a Fernanda sempre cita a Natália Arcuri, né, mas isso é uma coisa muito legal de hoje em dia, assim. Tem muita gente boa. Não, mas eu tô dizendo que esses caras, por um lado, se você digitar esse nome, parênteses aqui, Leandro, não quero que você perca. Digita esse nome
e você vai assistir um vídeo ou dois dela, aguente, meu filho, porque depois vem anúncio de tudo que é tipo, os caras falam, é agora, vamos pegar esse sujeito, ele quer. O algoritmo vai falar, ele quer de investimento, né? Mas esses caras fazem uma contribuição legal, porque eles levam o sujeito a uma reflexão. A Natália Arcuri ficou rica vendendo curso, não investindo dinheiro. Na bolsa, então isso é legal, porque você vai olhar pra Madeira, nem tudo que ela fala, basicamente ela vai fazer. Mas, cara, ela conscientiza uma pessoa que tá ferrada e fala assim, desfudendo, acho que é o nome do método que ela tem. Desfudendo. Unfunking. Unfunking, né? Sei lá como é o nome, mas acho que tem isso, né? Leandro, por favor, continue. Mas esse é um problema mesmo, né? Você vê todo mundo rico, não, o cara ficou rico investindo, não. Ele ficou rico fazendo curso de ensinar a investir, né? Tipo isso, Hotmart. Um mês. Um mês de Hotmart. Paga nós, assim, Hotmart. Sim, mas é muito engraçado isso, né? Porque esse é um problema hoje da nossa realidade atual, que quando a gente olha isso, né? A gente fala, cara, qual que é o objetivo? É sempre ficar milionário, ter muito dinheiro. E, na verdade, se você constrói um patrimônio, muito menor ali, se o cara ganha 5 mil reais por mês, por exemplo, né? Todos os rendimentos dele, e o cara conseguiu juntar um patrimônio de 60 mil reais, cara, ele pode ficar um ano sem trabalhar. Tipo, se vier uma pandemia, ele pode não fazer nada. Tipo, ele pode ficar na casa dele e tá vivo, vai viver com aquilo, né? Então, mas esse é um problema, então, assim, é isso que move o ser humano, né? Por isso que esses caras ganham muito dinheiro. Mas uma coisa legal também desse modelo deles é que é muito assim, cara, entregar muito conteúdo de graça para depois trabalhar vendo. Então, se o cara se tocar nisso, só acompanhar os podcasts do Thiago Nigro, por exemplo, né? Cara, é só gente top que tá lá. E aí, né, é só não gastar dinheiro. Mas assim, se for pertinente, gaste também, porque os caras também... Dinheiro tá muito ligado ao valor entregue, né? E então, se estão ganhando, acredito que eles entregam muito valor também. Mas, né, o que eu queria dizer é que às vezes a gente fala, vou trazer esse conhecimento para dentro da empresa, quem sou eu, né? Tipo, Leandro Kitamura, para falar de investimento para os colaboradores. E a verdade é que a gente pode se aproveitar um pouco todo esse ecossistema que existe hoje, né? Então, só de a gente fomentar um ambiente de discussão, e falar, cara, olha esse podcast do Thiago Nigro, olha esse vídeo da Natália Arcuri. Cara, já vai mudar a mentalidade das pessoas, né? Já vai fazer elas irem para um próximo nível. Então, não necessariamente a gente precisa dominar o assunto, mas sim fomentar isso na empresa. Trazer alguém para falar. O João, lá na carreira, acho que em 2018, ele fez um treinamento, né, para explicar qual que é esse jargão de investimento, o que quer dizer tal coisa, o que quer dizer esses juros, o que não... Então, sei lá, depois do horário, juntar ali quem você sabe, né, que tem interesse ou que tem dificuldade com o tema e promover o assunto. Até fora da empresa, cara. É assim... Não se limite mas aqui nunca vão deixar eu falar sobre... Beleza, o que você faz depois das 5? Eu acho que é um ambiente pra servir, né? É o outro, de novo. Por que você faz isso? Cara, porque tem muita gente... O share de mercado de pessoas que carregam um estresse com relação ao tema é esse aí, pô. 60 é muita gente. Entendeu? É muita gente que precisa ouvir alguém despertar nela uma maneira de viver diferente. Uma renovação de pensamento, né? Os gregos tinham uma palavra, metanoia. Os gregos tinham uma palavra para isso, que é mudar a sua maneira de pensar. Muito, muito legal isso. Então, quando você escuta alguém te provocar sobre... Você tem um ano de reserva em caso de que venha uma crise? Pô, eu não tenho. Nunca pensei que eu deveria ter. Pois é, você deveria. Pô, você deixa isso aí com uma liquidez muito legal, a ponto que deu você ter a chance de botar a mão ali e se safar. Pô, o preço te mandou embora. Então não se sujeita, cara, se prepara com algo, vai buscar um outro e tenha condições de manter a tua família. Óbvio que você vai fazer alguns cortes para você ajustar um pouquinho melhor, mas tenha condições de você buscar uma outra possibilidade ou até de, sei lá, de repente abre um norte, você tem algumas ideias, você arriscar, né? Voltamos lá para Salomão, né? A sabedoria. Pode acabar o dinheiro, mas se não te faltar sabedoria... Porque esse é o grande ponto, assim. Tem o charlatão, o filho da mãe do lado que se aproveita e usa isso por um lado, uma coisa muito ruim, né? Ele detém um conhecimento e manipula pessoas. E do outro tem o cara que abençoa muita gente e fala, deixa eu dar um... Pô, Leandro, obrigado, cara, por esse momento super legal aqui de bate-papo contigo, meu. Obrigado, eu. Gostei muito de conversar com vocês, foi um prazer.
Pô, o prazer foi todo nosso. Eu queria saber, assim, tipo, teve algo que a gente não perguntou que você gostaria de ter falado aqui, Leandro? Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que conseguimos passar por todos os temas, das discussões que a gente tem aqui, das reflexões. E é isso. Espero colaborar. Também, assim, acho legal dizer que a gente também está num processo de aprendizado de tudo isso, né? Uma coisa que a gente gosta muito. A gente está muito ligado a esse ambiente de startup, a gente está sempre aprendendo, testando e errando, né? Então, também estamos na caminhada aí, tentando encontrar as melhores formas aí de retribuir para as pessoas que, estão impulsionando a nossa empresa e entregando valor também, né? Legal. A startup tem o mindset de uma criança, não tem medo de errar e de apertar nada. É um barquinho muito... que tem startup que já começa gigante, né? Mas a maneira de pensar vamos arriscar e vamos pra cima. É muito do momento em que a gente vive. É contemporâneo esse estilo de agir dos negócios, desse modelo de negócio especificamente. Show de bola, Leandro. Muito obrigado. Você que tá nos ouvindo, eu queria agradecer também muito. Se você tá nos ouvindo nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, a gente também tem esse episódio lá no YouTube, gravadinho. Você vai ver a cara do Leandro Kitamura lá, que participou com a gente, dando esses insights muito legais. A nossa vai ver só metade, só porque a gente tá de máscara. Nós estamos mascarados ainda, né? Porque a gente tá ainda seguindo alguns protocolos. Mas isso não impede, o negócio aqui é ouvir. Muito obrigado por tua audiência. Poxa, segue a gente lá no YouTube, dá um curtir lá nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem episódio novo. E toda semana também a gente publica uma série de vídeos e coisas que a gente produz lá na carreira. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Leandro. Leandro, valeu, pessoal. Hein? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.